Jó capítulo 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou lhe dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade. O que eu sei? O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro, por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras do homem? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Um sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-lo com advertência, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar na cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou um homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos, que não se viam, agora aparecem, sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como medidor dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o e desce a cova. Encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Jó, capítulo 34. E Eliú continuou: ouça as minhas palavras. Vocês que são sábios, escute-me. Vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escute-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus estava o fazer o mal, e do Todo-Poderoso a praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que esse fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar no mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria
toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: você nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento em plena noite, cambaleiam e passam a poderosos, são retirados sem a intenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possa esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-lo à sua presença para julgamento. Sem depender de investigação, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derrubam e eles são esmagados pela impiedade dele. Ele os castiga onde todos podem vê-lo, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçado. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilha para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornaria a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? E você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois o que você sabe. Os homens de bom senso, os lábios que me ouvem, me declaram. Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Jó capítulo 35. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sobre fardos de opressão, imploram que os libertem os braços dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador? Que de noite faz surgir cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábio que as árvores do céu. Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem o Todo-Poderoso. Não lhe dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Jó, capítulo 36. Disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Mas tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito
dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos como os reis e os exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhe dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância, ele os fará ouvir a correção e lhe ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro, morre em plena juventude, entre os prostitutos do santuário, mas aos que sofrem, ele os livra. Em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhe fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta, que você terá, mas agora farto sobre você. É o julgamento que cabe aos ímpios, o julgamento e a justiça que pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio na aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a impiedade, se você parece refletir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos, ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar suas obras, às quais os homens dedicam cântico de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes. Os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de águas que se dissolvem e desce como chuva para os regatos. As nuvens os despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Quem pode entender? Como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão. Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhe fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpago e lhe determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente. Jó, capítulo 37. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo, ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e fica na sua estoca. A tempestade sai na sua câmara e os ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que eles ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar sua terra, e lhe mostra o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar o seu relâmpago? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você
que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sobre o vento sul? Pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe o que ele quer falar. Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão. Não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá a ele atenção a todos os sábios de coração. Jó, capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre elas linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Quem repressou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do vento materno? Quando vesti de nuvem e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreira? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir? Além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordem amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que essa apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como a veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até a nascente do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-la ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva, que eu guardo para o período de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são destruídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas do orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá luz à geada que cai do céu, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Orim? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem viu os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estão? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cânticos de água do céu?
quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros. E você, que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou fica à espreita do matagal? Quem dá alimento aos corvos? Quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Jó capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes, e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes. Partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o mular, e leito seco de largo e salgado, como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? E em passar a noite ao lado dos coxos no seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio da vida? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar o cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará à sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-lo, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se não fosse dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as asas para correr, ela ri do cavalo e aquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo, ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto espalhado terror por seu orgulhoso resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejante, num furor frenético. Ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha, eia! De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se ela e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza e lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos o vê, seus filhotes bebem sangue e onde há mortos, ali ela está. Jó capítulo 40. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, não posso repreender-te. Ponho a mão sobre minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó, no meio da tempestade: prepare-se, como simples homens que é. Eu lhe farei pergunta e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira.
Olhe para o todo orgulhoso e lance por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-o todo junto no pó. Encubra os rostos dele no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja, Belmonte, que criei, quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem e todos os animais selvagens brincam por perto. Sobre os lotos se deita, oculto entre os juntos do brejo. Os lotos os escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca. Ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e engatá-lo pelo nariz? Jó, capítulo 41. Você consegue pescar com o anzol Leviatã? Ou prender sua língua como uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo como um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falar-lhe palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você? Para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação como se fosse um passarinho? E pô-lo numa coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher os arpões do seu couro e os lançar de pesca na sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo do céu me pertence. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileira de escudo firmemente unido. Cada um está tão junto do couro que nenhum ar passa entre eles. Então, tão interligados que é impossível separá-lo. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tição sai da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente, sobre fogueira de junco. Seu sopro acende o carvão e a sua boca saltam chama. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo de ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. A flecha não a afoguetam, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha, o brandir da grande lança o faz rir. Seu ventre é como caco denteado e deixa rasto na lama, como trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar.
como pote de unguento, deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fosse os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele. Criatura destemida, com desdém olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas coisas a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 camelos, e com ele apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhe farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Isofá de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram com todas as atribuições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira de Queren-Hapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada.